Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte e espectador também, começando aqui mais um Caminhos da Fé, nos Caminhos da Fé, isso aí, ao vivo com você também pelo nosso canal no YouTube, @RTM Brasil, na nossa programação. Bom, sempre bom demais estar aqui com você, Ricardo Santos, hoje com o pastor João Paulo Gouveia, Michele Gomes e a nossa convidada que eles vão apresentar. E olha, lembrando, para você também se inscrever no canal no YouTube, hein? Vai lá, dá aquele joinha, curta e compartilhe com todo mundo. Estamos numa série importante, relevante, envolvendo o Setembro Amarelo. E hoje, mais um episódio para a gente conversar aqui com a nossa convidada, a Michele Gomes, já olhando para o celular, vai receber o seu contato. Oi, Michele, seja bem-vinda e boa tarde mais uma vez. Oi, Ricardo. Olá, pastor. Que bom tê-la com a gente. Eu posso anunciar, então? É para anunciar. Então, vamos à nossa convidada dessa série especial. Hoje, o último episódio da nossa série sobre Setembro Amarelo. E para falar sobre o suporte da família, a gente tem a alegria de receber aqui no estúdio a Daniela Marques, como a gente chama, Dani Marques, que ela é mais conhecida Dani aqui. Marques. Dani, muito bom tê-la aqui com a gente. A Dani que é psicóloga clínica, ela é palestrante, é escritora. Então, é muito bom. De vez em quando eu sou mãe aqui. também, esposa. São tantas funções, exato, tantos papéis. sim. Que bom que você está aqui com a gente para falar sobre esse tema tão importante, Sim. Dani. Obrigada pelo convite, um privilégio, um prazer estar com gente tão querida aqui e poder contribuir um pouquinho com essa reflexão. Ela já é da casa, né, pastor João Paulo? Seja bem-vindo, Da pastor minha- João. Da casa lá, né? Da A gente, da Não, mesma mas aqui casa. na Rádio Transmundial já passou de 3 participações, Já já vários tá... programas. Já tá no contaminada painel com o literário, vírus, então, Já já foi, bateu mas- carteirinha. Esse mês você fez também o Mulheres Esperança. Mulheres né? Esperança, isso. Já E gravei aí? com a Dora também aqui. Muito E bem, aqui e a a gente falou Daniela e Dani, que o nome artístico dela é Dani Marques. Nome artístico. Boa, boa. E eu quero já aproveitar esse período aqui para mostrar, olha que linda a capa do livro da Dani. É o mais recente lançamento, digamos assim. Isso, nasceu agora, Ó. em agosto. Tá fresquinho, gente. Temos aqui Infância, Educação para a Sexualidade e a Prevenção ao Abuso. Então, Infância Protegida, né? Que é o título, Infância Protegida, Educação para a Sexualidade e a Prevenção ao Abuso. Um tema extremamente relevante e, de alguma forma, eu acho que entra nessa nossa temática de totalmente. hoje, né? E então procurem lá, publicado pela W4 Editora. Então fica a nossa dica. A gente sempre tem indicação de bons livros sobre temas importantes. Essa é a nossa indicação para você que está acompanhando o programa. Ô, Dani, Aliás, você- sempre, me permita, pastor João, lembrando que a W4 Editora sempre é uma Sempre parceira parceira em aqui grandes da rádio, livros né? aqui, lançamentos e também dicas importantes aqui de literatura, né? Muito Tudo bem. bem, Dani, você falava para mim em off que você fez uma tese na sua pós e que essa não é a sua tese. Essa é a sua área específica, infância, proteger a infância ou especialmente parte emocional das crianças nesse primeiro Sim, momento? O meu trabalho ali na clínica, especialmente com crianças e adolescentes e com as famílias, porque não tem como trabalhar a infância sem trabalhar com a família, né, em conjunto. E lá na clínica eu também atendo casos de abuso, faço avaliação de casos de abuso. Então o livro é resultado desse trabalho. Eu acabo entrando no processo judicial, conversando com o promotor, com o juiz e tudo mais, e tendo que fazer toda a avaliação. A minha tese da pós é um material para psicólogos, né? Então é um manual do pra passo profissionais. para profissionais que atendem crianças e adolescentes para saber assim, o processo todo avaliativo para você conseguir fazer um bom trabalho, assim, um trabalho ético e tudo mais. Essa é a minha tese. Aqui é mais um manual para pais, professores, líderes de igreja, de ONGs, profissionais da saúde, para saberem identificar o abuso, ou mesmo, às vezes, nem tem o abuso, mas construir uma educação de uma sexualidade sadia, como diz aí no título, trabalhando a sexualidade sadia e prevenção ao abuso, trabalhando na frente de prevenção. Essa é a ideia do livro, assim. Antes que aconteça o abuso, o que eu posso fazer? Né? Então, tá passo a passo aí, isso que a gente também estava falando agora há pouco, é um material todo bem mastigado para qualquer tipo de público, assim. Eu costumo dizer, aquela senhora que acabou de se alfabetizar, ela vai entender o que está escrito ali no livro.
Ok. Uma mãe, um pai, Mãe, um avô, pai. uma avó que está... Isso. Tá. Líderes de igreja, de ministério infantil, adolescente. Que isso também é uma zona cinzenta, né? Dentro Sim. das igrejas, né? As igrejas Acontecem também... abusos dentro das Muitas igrejas. vezes, Sim, é. sim. E prevenir isso é importante. Lógico que é importante o pós, né? Aconteceu alguma coisa, puxa vida, vamos cuidar, vamos tratar, trazer cura. Mas se a gente pode evitar esse É mais processo... inteligente Prevenção. começar pela prevenção, né? Foi por isso que eu Permita, criei. lembrei a gente falou de várias situações, orfanatos também, há casos de abusos também, se ouve falar de abusos infantis. Tem abuso Em todo todos lugar, os né? ambientes, Maldade assim, uma- quando Porque eu você ouvi for muito ver- disso no passado, né? Tinha muito essa fala de que quem vai fazer mal para a criança é aquele homem, o homem do saco, né? Ou dentro de um abrigo, de repente. Mas hoje as estatísticas mostram que os abusadores são pessoas conhecidas de dentro da casa, de dentro da família, vizinho, é o tio da igreja, né? E as estatísticas mostram isso. Não é só isso, mas Não é um só dos isso, aspectos. Né? tá ali- Geralmente alguém de confiança, né? Que Alguém de ganha confiança. a confiança da criança e Exatamente. passa a abusar. Né? Exatamente. Então, a informação aí para você estar preparado para cuidar da tua criança. E como que as famílias podem atuar nessa prevenção? Então, por exemplo, lá em casa, eu sou pai de 3 meninas, né? Você conhece as 3 meninas lá? Elas me parecem bem saudáveis. Vocês todos conhecem, né? As 3. Eu sempre evitei também muita coisa, entendeu? Então, muito ficou para minha esposa fazer, exatamente para evitar esse tipo de coisa, porque eu sei que qualquer fala, qualquer coisa que fique mal entendida, esses processos são ruins. Então, eu sempre evitei, apesar de dar todo o meu amor, de dar todo o meu carinho para elas, de tudo, mas tem coisinhas que dá para evitar. Como que a família pode, de alguma maneira, olhar e proteger? Porque você chama de infância protegida, né, o livro? Isso. O que você quer dizer com infância protegida? E se dá para a gente proteger, fazer realmente essa prevenção? Sim, o ideal é que comece de dentro de casa, né? E da escola também, que é o ambiente que a criança mais fica, né? Da igreja também, enfim. Eu falo lá, tem todo um passo a passo, assim, desde que a criança está na barriga, os primeiros meses de vida, você já pode começar a educação da sexualidade dessa criança, por exemplo, através dos tipos de toque. Então, assim, você mostrando um toque respeitoso, você está ensinando para a tua criança o modo que ela deve ser tocada. Todo o conceito de limites e consentimento, você vai ensinando dentro de casa, ali nas relações, né? E eu costumo dizer, não adianta um discurso muito bonito se no comportamento você faz diferente. Então, a criança, o modo que você se relaciona com ela, papai e mamãe especialmente, que são as figuras centrais, assim, o modo que você toca, o modo que você fala com ela, você está ensinando. Esse é o modo certo de ser tocada. Ensinar o nome das partes do corpo, ensinar para a criança desde muito pequena que ela tem partes íntimas, que ela tem partes privadas, quais são os nomes dessas partes. E tudo eu coloco no livro de forma muito leve, de forma tranquila, acontecendo no cotidiano, sem pressão, sem peso. E a criança vai aprendendo que ela tem partes íntimas do corpo, e ali também tem um capítulo só de toques do bem e toques do mal. E a criança vai aprendendo a identificar toques do bem e toques do mal, e o que fazer se alguém tentar um toque do mal. E você sabe que eu vi uma entrevista outro dia, isso é muito curioso, por quê? Porque falou assim, não, tem que ensinar a sexualidade na infância. E a pessoa falou assim, não, a gente tem que ensinar a sexualidade para ela se proteger. Você entendeu? E não sexualizar a criança, né? Isso é bem diferente. São coisas completamente diferentes. A gente confunde isso, né? Sexualidade com sexo. Eu Exatamente. falo disso na abertura do livro. Quando você fala educação sexual, as pessoas se assustam. Vai ensinar sexo para as crianças. E o termo educação sexual, ali, o sexual é sobre sexualidade, que é, tipo, muito mais amplo. É um muro cheio de tijolinhos, e um dos tijolos é o ato sexual, que você só vai ensinar numa fase apropriada da vida, lá na frente. Na Vai escola. sexualizar é lá para frente, não agora. Não. Agora a gente pode ensinar ela a se proteger. Isso que eu acabei de falar, eu tava educação com o tio sexual. não sei das quantas, ou com a tia não sei o que, e tocou em tal lugar. Sim, Os ou pais pediu... precisam. Exatamente. Aí a criança vai ficar fortalecida para ela saber o que fazer numa hora dessa. Essa educação sexual, eu me lembro nos anos 80, acho que já estava para lá do ginásio, aí começou a se falar, né, que ia ter esse negócio. E hoje, como é que está? Comparando, você que tem essa experiência no contexto cristão, né, os pastores, aqui a Michele, mãe também de adolescentes, está diferente, está mais difícil, assim, essa bombástica, massiva aí, influência da mídia também, se torna desafiador para você, né, trazer a orientação, escrevendo aqui, em contraste com o que
é propagado tão facilmente aí para a criança. Acho que a gente está vivendo, se for comparar com as outras épocas, né, que não tinha rede social, internet, está muito mais desafiador, né? A gente está aprendendo a lidar com isso. Eu sou mãe nessa era, né? Não tem uma mãe anterior a mim que teve essa experiência para me ensinar, né? Nós pais líderes, a gente está aprendendo a lidar com essa demanda toda agora. Está muito mais difícil porque os adolescentes, a internet é terra sem lei, né? Sem limite. Ele pode trazer o mal para dentro do quarto dele e você acha que ele está seguro dentro do quarto, né? Então é muito mais desafiador. Não, e a gente já viu coisas, né, nem só com a sexualidade, mas o negócio da baleia azul, Isso, exato. de suicídio de adolescentes, pré-adolescentes, porque estão sofrendo algum tipo de bullying, algum tipo de pressão. Sim. Isso na internet. A gente está achando, não, nosso filho está protegido em casa. Sim. Mas a internet é um mundo... É o mundo inteiro dentro de casa. E que põe ele fora de casa, exatamente. Né? Fisicamente ele está em casa, mas toda a alma dele, todo o emocional dele está fora, sendo pressionado, e muitas vezes a gente não percebe. Mas como que a gente pode falar com a família... para que ela tenha realmente uma antevisão desse tipo de problema, não só com a sexualidade, mas com todo esse processo emocional da criança. Como que ela começa a perceber que a criança está desenvolvendo algum tipo de síndrome, ou algum tipo de pânico, algum tipo de, sei lá, uma doença emocional, ou está sofrendo alguma coisa de terceiros. Sim. Acho que super importante e crucial é que pai e mãe sejam pessoas atentas, né, aos seus filhos. Você precisa conhecer o funcionamento do seu filho. Isso seria o básico do básico, né? Como é que meu filho funciona? De repente, o funcionamento dele está diferente do habitual. Ele era muito extrovertido, falante, está muito quieto, isolado, está muito, de repente, pessimista, está sem apetite, o sono está desregulado. Então, assim, um pai que conhece bem o filho, um pai presente, uma mãe presente, atenta, ela vai perceber que tem alguns sinais estranhos, né? Então, assim, é um chamado para os pais que nos assistem, assim, é da nossa responsabilidade dar atenção aos nossos filhos, estar atento, conhecer os nossos filhos, estar próximo, estar perto. E observar que, se de repente houve um sinalzinho aí, meu filho está diferente, o comportamento dele está fugindo do habitual, alguma coisa não está certa, é como se fosse um radarzinho, assim. Aí pode é ser uma hora coisa de... simples, tipo, tá comendo menos. Ou então tá mais irritadiço. Isso. Que muitas vezes a gente fala assim, tá irritado, sei lá, menina, por exemplo, só menina, né? Todas sofrem de TPM. E muitas vezes pode se confundir com isso, mas não é um período. Isso. Começa a se tornar um hábito. Isso. Os pais precisam ficar atentos a isso. Você percebe que não está mudando, assim. Passou 2, 3 semanas, está dentro do mesmo quadro, está estranho. Então, você precisa se movimentar, sentar com o teu filho. E aí depende muito da relação que você estabeleceu com ele. Se, de repente, você é um pai ou uma mãe extremamente agressivo, ele vai ter medo de abrir o coração para você, né? O modo que você construiu uma linha de comunicação com ele. Assim, pode falar, filho, pode me contar que você errou. Confiança. Porque, de repente, se essa comunicação está muito bloqueada, ele vai ter medo de se abrir, meu pai vai me bater, ele vai brigar comigo, ou ele vai me dar um sermão, e eu estou tão mal aqui que eu não quero ouvir um sermão agora, eu quero ser acolhido. Então, se você tem um bom canal de comunicação, dá para sentar do lado, estou percebendo que você está diferente, estou aqui para te ajudar, quer conversar comigo? Se, de repente, ele não quiser com você, tem alguém que você queira conversar? Né? A gente está aqui para te ajudar. E, de repente, se ele bloquear, vai na escola. Como é que está aqui na escola? Ele conversou com alguém aqui? Vai nos melhores amigos. O pai e a mãe precisam correr atrás, só não pode ficar parado. Uma coisa que eu achei muito impactante numa experiência que eu tive, né, na reunião de pais do meu filho, de 9 anos, pais surpresos com atitudes de bullying, né, que seus filhos faziam parte daquele processo, e você está falando de criança pequena, que faz listinha de xingamento para o coleguinha. E aí a gente começa, talvez, a ter uma noção de problemas, né, e situações bem difíceis que os nossos filhos estão passando. Eu acho que a escola é um bom termômetro para a gente avaliar muita coisa. Porque uma coisa que a gente tem discutido ao longo, né, de toda essa série, como
transtornos mentais e doenças que podem levar a uma decisão muito grave da pessoa querer tirar a própria vida, da onde que começa essa fragilidade da identidade daquela pessoa? Então, essa questão da infância, como ela é primordial para a gente perceber a maneira como o nosso filho reage à rejeição, né, ao bullying, ou até mesmo como ele se comporta para se sentir inserido, ou de alguma forma ele quer atenção e acaba partindo para um posicionamento, né, mais agressivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses sinais que a gente precisa ficar atento e o que isso pode ocasionar ali na frente, demonstrando, talvez, alguns sintomas de um transtorno, de uma doença, né, um pouco mais grave, que precisa de um cuidado, que os pais precisam buscar ajuda profissional para evitar um problema sério lá na frente. Quando a gente vai falar de depressão, tentativa de suicídio, pensamento, ideações suicidas, né, que a gente chama, você pode pensar que lá na infância teve uma questão dessa, por exemplo, que ficou mal resolvida, algum trauma, de repente um abuso, e aí a gente fala que ficou um buraco ali na vida, uma lacuna na vida daquela criança. E aquela lacuna é como comida estragada, você fica rotando aquilo, né? Ela fica retornando na vida adulta e você vai tentando resolver aquilo nas suas relações atuais. E às vezes você nem lembra que foi uma questão lá de trás. Você não consegue digerir aquilo direito. Não está digerido, fica te atormentando e você está ali tentando resolver nas suas relações e de repente aparece todo esse sofrimento e pode sim a depressão, o estado depressivo ter a ver com uma questão de infância. Eu tenho crianças lá no consultório que apresentam um quadro depressivo, que falam de morte, que seria melhor estar morta do que viver. Você pensa isso, uma criança de 8 anos falando esse tipo de coisa, né? Então, assim, existem sim questões da infância, mas eu também sei que existem pessoas, adultos, que sofrem de depressão, mas que tiveram uma infância boa, não teve nada de errado ali na infância, mas de repente alguma coisa na vida adulta pôde levar para isso. Uma experiência conhecida da minha família, o jovem, o adolescente, hoje é jovem, aí ele se recordando quando acontecia as crises de pânico, ele falou: a sensação é a mesma que eu tive quando eu era pequenininho, por volta de 8 anos, indo com os avós num lugar, e o avô falou assim: eu acho que me perdi, né? Tipo, não estou achando. A sensação de pânico, ele se recordava que era a mesma, né? Então, tem essa coisa também, essa situação de ser um negócio químico mesmo, que está ali escondidinho, né? E ele diz... o gatilho aparece, né? Isso. São registros. Isso acontece. Sim, são registros, porque de repente... Embora tenha convivido muito bem com a família, não teve problema nenhum trauma, né? Foi uma coisa que surgiu. Às vezes acontece, às vezes você vive uma situação traumática na infância e você não está com o seu sistema todo desenvolvido para lidar com aquela situação. Você vai lidar com recursos muito precários ali. E aí, quem que vai sentir, quem que vai trazer tudo isso para dentro? São os nossos órgãos do sentido. Então, a visão, a audição, o tato e os outros órgãos todos. Eles vão trazer aquela experiência de fora para dentro e o cérebro é como um computador. Ele registra aquilo, fica registrado, assim. Então, toda vez que, se isso foi muito forte, muito impactante, o seu organismo é inteligente, ele vai tentar te proteger de uma nova situação dessa. Então, toda vez que você vive algo semelhante, ele pode te trazer à memória toda aquela sensação que você teve ali, no sentido de te proteger. E é interessante você estar falando isso, porque esses avós, o primeiro avô faleceu. E na mesma situação houve outro contexto também de saúde, então parece que somou, e o gatilho foi bem acionado. Sim. E a sensação mesmo é que havia essa percepção de falta de segurança, né? Isso. Parece que aquela segurança... Exatamente. Né? Sim. Em terapia a gente faz muito isso de revisitar o trauma e a pessoa agora é adulta, ela tem recurso e ela está amparada pelo terapeuta ali. Então ela pode revisitar todo o trauma quantas vezes forem necessárias até fechar essa lacuna. Isso é uma coisa que eu falo para os pastores de forma geral, né? Que o pastor sofre de um problema... e ele não entende que ele é conselheiro e não terapeuta. E muitas vezes ele quer usar técnicas que ele não estudou, muitas vezes, que ele viu por cima, e quer usar isso dentro
do gabinete pastoral como se ele fosse um terapeuta, e não dá para fazer. Nós somos conselheiros, a gente precisa entender que tem um limite. Nós somos conselheiros bíblicos, né? E aí, se é um problema mais profundo do que isso emocionalmente, a gente precisa recorrer a um terapeuta. Sim. E muitas vezes o terapeuta também tem seus limites e é físico, vai recorrer a um psiquiatra. Sim, ou ao pastor. Eu tenho situação que é espiritual, né? Isso. O legal é você caminhar de mãos dadas, assim. Igreja, terapeuta, o médico, uma rede de cuidado, né? Não precisa ser um contra o outro. Eu acho que todos de mãos dadas. Eu acho que tem uma outra questão que é bem relevante, porque, às vezes, quando a pessoa já está na fase adulta e ela busca essa ajuda, ela identifica que ela tem uma dificuldade ali e ela busca essa ajuda, só que a família não entende também. E tem cobranças por não entender aquele processo que ela está vivendo, aquela patologia ou aquele transtorno. E aí eu queria que você falasse também da importância da família se envolver e colaborar junto nesse processo de tratamento daquela pessoa que tem um sofrimento, né, relacionado a alguma patologia, a doença mental, que deixa ela ansiosa, depressiva, muitas vezes numa crise de pânico, e a família não sabe lidar com aquilo. Eu digo para vocês que a família é fator decisivo ou para empurrar essa pessoa lá para o fundo do poço e fazer com que ela chegue ao suicídio, ou para salvar essa pessoa. A família faz toda a diferença. E aí eu costumo dizer que a primeira coisa que um familiar precisa fazer ao perceber que tem algum elemento da família com sinais, né, e sintomas, é buscar informação. O que é a depressão? Vai ler sobre, vai assistir um vídeo, vai conversar com um profissional para você não fazer bobagem, para você não falar besteira, né? É muito comum um familiar achar, é preguiça. Frescura. Olha, tá tudo bem. Ele olha em volta, é frescura, é muito mimimi, que fraco, né? Olha o seu irmão, por exemplo. As né? Comparações, é Ou terrível fulano isso. que tem uma vida muito pior que a sua e tá lá feliz da vida. É como você fazer isso, é como você pegar alguém que tá com uma ferida aberta e pegar uma faca e fazer assim na ferida dessa pessoa. É um familiar fazendo isso na sua ferida. Isso é um menosprezo, né? É invalidar o sofrimento da Exato, pessoa. é isso que eu ia te fazer uma pergunta. Porque parece muitas vezes, quando o Ricardo fez a pergunta dele, aí no diálogo nosso aqui, é que a gente acha que trauma é quando o cara é atropelado, quando é estuprado, quando levou tiro. Mas trauma pode ser uma outra coisa, quer dizer, pode ser um negócio do cara perceber que o bife maior sempre vai pro irmão, você entendeu? Que ele tem que comer jiló, mas o irmão menor não tem. E ele fica... Aquilo gera um problema, gera um impacto grande, e muitas vezes realmente a gente tenta minimizar, né? Só por causa de um bife, porque você comeu jiló e ele o bife às vezes é a gota que faltava do copo. Mas aquilo é um problemão para ele, né? Isso é uma das coisas que a família precisa ter bem ciente. Uma dor é uma dor. Sim. E só a pessoa que vive sabe. Mas a gente pode ajudar e ser empático nesse sentido de falar, opa, peraí, tem uma dor aqui. Mesmo que para mim não seja, contar uma experiência. Fui pastorear os jovens de uma igreja, e aí fui para casa dele e tal, e ele não se dava com o pai, odiava o pai, assim, falava, odeio ele, quero que ele morra e tal, era bem assim. E eu sentei para conversar com ele falou assim, eu falei, mas de onde vem isso? Não, porque ele quer me dominar, porque ele quer... Não sei o que. Dor, né? Muito grande. E aí eu falei para ele assim, mas fala um exemplo. Ele, não, por exemplo, meu pai prometeu me dar um carro quando eu entrasse na faculdade. E eu entrei. Aí, na hora, o meu julgamento foi assim, o cara não deu... por isso, o cara não deu um carro para você, né? E Gente tal. morrendo de fome, você... Então, ele começou a falar disso, e eu falei assim... Não é que tem horas, você entendeu? Que realmente não dá. Porque ele prometeu um carro, talvez aconteceu alguma coisa, ele não pôde te dar um carro naquela hora. Ele falou assim, pastor, o senhor está falando do quê? Aí eu falei assim, o seu pai te prometeu dar um carro e não deu. Não, ele deu o carro. Aí eu falei assim, então qual é o problema? Ele falou, eu queria vermelho, ele me deu preto.
Quer dizer, piorou para mim a sim. situação. E eu me lembro assim Olhando de de ficar fora. desse jeito aqui, a mesa era menorzinha assim, ele estava sentado do outro lado, e eu pensei assim, eu dou com a direita ou dou com a esquerda, né? Bom, ele Acionou tá alguma assim, coisa acionou um dentro de negócio que eu falei, que cara, meu, eu tô preocupado com o cara que não tem o que comer. Sim. Você entendeu? Parece muito superficial. Muito. Aí Deus ministrou assim e falou assim, ei, é dor para ele. E é essa raiz que eu quero curar. Sim. E Entendeu? com certeza não era a cor do carro. Nada tinha a ver, tinha um Cadê? histórico aí. Toda né? história. Sempre tem um histórico. Aí a gente foi trabalhando com ele, o pastor mesmo da igreja foi trabalhando com os pais nesse sentido. Então eles tinham muito distanciamento, eles brigavam por intranet. Nossa. Eles não se viam. Em Entendeu? casa. Em casa. Ou seja, moravam no mesmo Tinha um ambiente. sistema de Isso aí é um- intranet. Eles pediam para as empregadas Nossa. Tá. por Não internet. era, mais eu quero um fácil, sanduíche. não era mais fácil no interfone ou no telefone. Foi o que a Ramosinho? gente levou, eles não, vocês têm que fazer uma refeição juntas. Mas a gente se odeia e vão aprender a se amar. E começamos A conta-gotas, a trabalhar com eles, porque era realmente uma dor. Quer dizer, para mim o cara queria um carro. Pô, se meu pai virar para mim, meu pai morreu, mas se minha mãe virasse para mim e falasse, vou te dar um carro preto, dá, meu, quer dar amarelo, me dá o carro aí. Você entendeu? Não, Sim, não. é que isso não é um problema para mim. Sim. Mas você entende também que a família não pode minimizar isso, senão agrava e potencializa mais aquela Até dor o- e vai trazer trauma. Isso. Até o comportamento extremamente agressivo, rebelde, confrontador, por trás sempre tem uma dor. Você recebe por exemplo, a minha experiência lá. Você recebe alguém com essa demanda. O pai fala, ele só briga, agressivo, respondão. Aí você pega esse adolescente e você cuida dele com muito amor, com muita acolhida. No meio do caminho ele desmancha. Ele desmancha inteiro e chora, e chora. E aí você vai lá ver um sofrimento de uma vida. E os pais não enxergando as necessidades básicas ali nos primeiros anos de vida, e isso foi virando uma bola de neve que se transformou em agressão, em desajuste. Aí você tem que trabalhar toda a família. Tem a família que colabora e tem a família que não colabora. Eu adoeço com as famílias que não colaboram, né? Não pode! Não pode, né? Mas estou me cuidando. Mas no Amém. passado, A gente ora muito por você. Continua orando, por favor. eu tenho 55 anos, tenho vergonha de falar. Mas na Parece minha 80, geração, né? Pois é, né? Essa piada não envelhece Não nunca. vai. Mas eu me lembro que os nossos pais, avós de outras gerações, eles tiveram também dificuldade sendo filhos, né? Por causa dos seus pais que tinham um outro contexto mais... O meu pai Rígido, fala né? que ele nem pensava em chegar numa roda da família onde tinha o meu avô, minha avó conversando, nem ficava perto, né? Porque não podia nem ouvir a conversa nem falar nada. E isso vai sendo levado adiante. Ainda hoje, você enfrenta essa dificuldade, ou seja, tem que tratar, né, essa dor do filho e tal, mas o pai ou a mãe, ou o cuidador que não tem esse preparo ainda, está difícil. Tem casos e casos, assim. Eu tenho casos que o pai, homem, é muito compreensivo, amoroso, está toda semana lá no consultório, e a mãe que é super fechadona. Eu tenho casos que é o oposto. Tem casos que são os dois, é muito único, assim, né? Não E tem aí- uma receita de bolo. Não tem uma receita. E a gente vai trabalhando cada caso, né? Ajudando o pai, a mãe, a família a fazer esse trabalho de se colocar, pegar os óculos da existência daquela pessoa, colocar esses óculos e tentar imaginar como que ela está sentindo aquela dor. E aí, se você for pesquisar qualquer profissional que trabalha com casos de estado depressivo, ele vai te dizer, não aconselhe, não chegue dando... Não, vai. Fica tranquilo. Não chegue dando orientações e conselhos. É a pior coisa que você pode fazer. A primeira coisa, como um familiar, é sentar do lado dessa pessoa e falar assim para ela: eu não faço ideia do que você está sentindo, porque eu não estou passando por isso, eu não sou você, mas eu tô com você, eu tô aqui para te ajudar e eu vou fazer tudo o que eu puder para te ajudar. E acredite, você não está enxergando agora, mas existe um sol atrás dessas nuvens escuras. E você repete, existe um sol, é a esperança, né? Nós, como cristãos e também como profissionais, trabalhamos nesse sentido. Você não está vendo o sol, mas ele está lá. O verão vai vir. Vai vir, exatamente. Nossa, João, exatamente. como é diferente, né? Eu não me recordo de meu pai e minha mãe ter uma orientação como uma psicóloga. Quando se falava em psicólogo e psiquiatra, você Era um lembra? chinelo havaiana. O camarada tá doido, Psicólogo né? é o chinelo, né? Enfim. Mas graças a Deus que hoje a gente tem essa ampliação, né, desse conhecimento, dessa orientação, essa oportunidade, né? E a gente mudar, né? Aquele conceito que a gente tinha que precisa melhorar, eu aqui... como pai, como avô, enfim, eu tenho que melhorar
e ficar esperto com relação à minha atitude, né? E a informação vai ajudando a gente nesse sentido. Por exemplo, você entender que a saúde mental ou o adoecimento mental, ele é tão importante quanto o adoecimento do corpo, são coisas conectadas. Eu faço uma brincadeira, né? A ciência nem fala disso, mas eu costumo dizer assim, existe um pedacinho de alma e de espírito em cada célula do seu corpo, né? Então, quando um é afetado, o outro é afetado. Então, se você tem uma questão mental ou espiritual, o teu corpo vai responder a isso e vice-versa. E o psicólogo, o psiquiatra, ele é o médico da saúde mental. Assim como você tem o médico que trata diabetes, pressão alta, por que não cuidar também da saúde mental, né? Como um pastor é o médico da saúde espiritual. Da saúde espiritual, Que exatamente. pena, passar rapidinho o primeiro bloco já, hein, Michele? Pois é, mas continuem aí acompanhando. Deixem os comentários no nosso chat no YouTube e também o nosso WhatsApp. Quem não tem, aproveita para salvar. 11 DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Aproveita para compartilhar esse link que está disponível lá no status do nosso WhatsApp. Então é um assunto tão importante, último episódio da série. Compartilhe essa mensagem para todas as pessoas que você puder. Muito bem, Dani, a gente volta daqui a pouquinho, beleza, pastor João? Vamos lá. O diretor Luan está dizendo, ei, passa para cá. Beleza, é com você aí, querido Luan, a gente volta em instantes. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Muito bem, voltando com você, programa Nos Caminhos da Fé, é assim, aqui com você, ao vivo e em cores pelo YouTube, @RTN Brasil, não é a cores, viu, pastor João? Nem Michele? Muitas pessoas falavam a cores, não, é em cores. Estamos aqui ao vivo e em cores com você no YouTube, @RTM Brasil. Ô Michele, que livro maravilhoso esse daqui. Faz a propaganda aqui, querida. Vamos Olha mostrar lá. aqui para os nossos ouvintes. W4, quem acompanha... que é parceira da Exatamente. Quem está acompanhando pelo nosso canal do YouTube... estou segurando o livro da Dani Marques, né? Infância Protegida, Educação para a Sexualidade e a Prevenção ao Abuso, publicado aí pela W4 Editora. Editora super parceira, temos inclusive apoio no programa Sons do Coração, que apoia desde o início o programa do Nelson Bomilcar, né? A Rê também recentemente participou de uma projeto com vários escritores. Vários autores. Então, fica a nossa dica aqui. A Dani tem vários livros publicados. Se você quiser conhecer mais do trabalho dela, vai lá na playlist do painel literário. Acho que só falta um. Ô Michele, esse, você me fala permite, aproveitando aqui, para quem já quiser seguir você nas redes sociais, para acompanhar o trabalho da Dani, qual que é? @DaniMarques, _ aquele tracinho embaixo, psi. Não, você falou muito rápido. De novo. Não tô acostumada. @DaniMarques, _ psi, de psicóloga, E é né? Marques, Q-U-E-S. Então, Isso. repita. @DaniMarques, _ psi. Muito bem. E o Luan, para facilitar, vai colocar um GCzinho aí para você memorizar mais fácil, né? O Instagram da Dani. Sim. Então, a gente até comentou no primeiro bloco sobre o tema, né, desse livro. E falando aqui sobre Setembro Amarelo, A cebolinha aparecendo aí, amarelo. suporte da família e como esse suporte é fundamental. Teve uma frase que você comentou que me chamou bastante atenção, Dani. Você disse que a família ela pode levar a pessoa ao precipício, né? Ou também salvar uma vida. E muitas vezes a gente vê que talvez a falta de conhecimento, de informação, muito preconceito que ainda, Uma carga que vem também que as pessoas carregam por essa questão da saúde mental, de não buscar ajuda, de achar que é frescura. Tem tantos estigmas, né? A gente sabe que tem algumas doenças, inclusive, que geram tantos estigmas e as pessoas ficam com vergonha. E aí, a negação, né, do problema, eu vejo como um ponto importante que precisa ser trabalhado e como que isso pode atrasar o desenvolvimento e até mesmo para que a pessoa tenha uma qualidade de vida a partir do momento que ela entende e aceita, né, a condição dela, para ela buscar ajuda e buscar, né, ter uma vida muitas vezes o que ela está falando é que muitas vezes as pessoas negam
exatamente para tentar se proteger, ou da dor, ou Do e trabalho, tentar assim, olha, que vai... tudo bem, não está rolando nada, eu preciso ter foco aqui. Sim. A negação, é importante que a gente extirpe ela completamente, ou existe algum grau de negação que é saudável? Eu não tinha pensado nisso, da pergunta, né? Mas você diz assim, da pessoa que está vivendo ou da família? Por exemplo, a gente já viveu um caso de eu olhar a criança e falar assim, opa, tem alguma coisa que a família não tinha percebido ainda. E depois a gente levou tudo, então teve muito sofrimento. E o primeiro momento é negação, como ela está falando. Não, meu filho não tem nada. Sim. Entendeu? Sim. Negação no sentido de... Como ela é um fator de proteção, a negação, quer dizer, eu não quero sofrer que o meu filho tem algum problema. Entendeu? Para mim isso é péssimo. Tem que admitir, né, parece um fracasso, por exemplo, a gente que tem histórico de dentro de igreja, e esse olhar que a depressão é falta de fé, de repente, meu filho está com depressão, eu falei como pai, como mãe. E às vezes o pai e a mãe vai negar até o fim, ele está com qualquer coisa menos depressão. Ou mesmo a pessoa que está vivendo. Não posso admitir que eu estou com depressão, eu fui fraco na fé, não orei o suficiente. E uma das coisas básicas, umas informações básicas a depressão é uma doença, e tem processos químicos ali alterados, né? Existem componentes químicos faltando no organismo dessa pessoa. Porque a gente tem ali neurotransmissores, componentes químicos, que são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar, de motivação, de acordar feliz e de ser grato. Existem componentes químicos responsáveis por isso no nosso corpo. Quando ele está em falta, a pessoa tende a ter uma visão mais acinzentada do mundo, um olhar bastante pessimista, falta de motivação. Mas não é só biológico, químico. Ele tem fatores emocionais também que uma coisa pode influir na outra. Então, tem um problema químico, vai atrapalhar as emoções. Mas pode ter um problema emocional que vai atrapalhar o filho. Um caso clássico é alguém que perde um ente querido, uma mãe que perde um filho. O organismo dela se desestrutura inteiro. Inclusive esses componentes químicos. E é muito fácil que alguém que perdeu alguém muito querido, às vezes até um emprego. Tem homens que, por exemplo, perdem um emprego, ele é responsável por sustentar a família, ele não consegue se recolocar no mercado, e aquilo é um luto profundo para ele, é um desespero. E aí vai mexer com, como eu falei ali, a célula, né? Dentro de cada célula tem um pouquinho de alma e de espírito, uma coisa vai mexendo na outra. E aí desestrutura os componentes químicos, aí começa a faltar ocitocina, serotonina, dopamina. E aí você vai precisar de uma equipe, então, medicamento que vai ajudar a regular esses componentes, a família dando todo o suporte, a igreja dando todo o suporte, e o psicólogo que vai trabalhar em todo o processo comportamental da pessoa para ela conseguir ir retomando e lá na frente desmamar do medicamento. Pastor João, interessante que... A gente não está em nenhum momento, só para deixar bem assim, que a gente ainda não falou, não, vai orar, vai não sei o que. A gente não está excluindo isso. Quando a gente diz igreja e diz a vida da pessoa, a gente está dizendo que também a gente vai trabalhar a vida tudo espiritual nesse sentido. Simultaneamente, né? Simultaneamente, isso. Porque fica parecendo para alguns, e a gente sabe que alguns pensam só nisso, não, só está falando da terapia, excluiu Deus da história. Não, a gente não excluiu Deus da história, e aqui nenhum de nós exclui Deus da história. Mas o quanto é importante que essa sintonia no social, no entorno da pessoa que está com essa patologia aconteça. Tanto médicos, como terapeuta, como a própria igreja, o pastor e a comunidade de fé, né, trabalhando tudo isso junto, assim. Imagina um grupo de mãos dadas e aquela pessoa no meio daquele grupo. E tem ali o psicólogo, o médico e a comunidade de fé e a família, né? Faixa etária ou posição social. Por exemplo, a gente fala aqui de adolescentes e tal. Eu vi um caso recente lá no interior, um jovem se suicidou, filho de médicos, bem posicionado, uma carreira como atleta, né? Isso acontece com aquele que tem menos condições, mais condições financeiras, né? Independe da posição social, independe... independente de classe, idade, né? Importante isso. Qualquer pessoa em qualquer não lugar. Não dá, né, para definir. Porque crente, você crente. tem dois pais médicos bem conscientes. Sim. E um filho atleta está super bem e de repente... Né? Eu atendi o caso, já, lógico, não vou citar nome.
E você falou de pais médicos. Os pais médicos. E a criança com 8 anos de idade. E era uma criança que era... ela ficava aos cuidados de terceiro sempre. Ou era a escola, ou era a babá, ou era a avó, e os pais trabalhando muito. E ela tinha de tudo que você imagina. Viagem para todos os países, roupa, entra nessa loja de marca, escolhe o que você quiser. E ela nem queria. Ela gostava de uma roupinha simples e estava bem feliz com isso. E numa das intervenções que eu faço lá, uma fantasia dirigida, que ela vai imaginando um cenário, e no final eu falo, coloca no papel o seu lugar especial. Esse lugar que tem tudo que você mais ama. E ela até pediu para eu sair de perto. Eu saí de perto, ela ficou 30 minutos desenhando, e quando eu voltei, ela me contou que tinha ali. Uma das coisas que tinha naquele desenho era uma porta. Aí eu falei assim, e essa porta vai dar para onde? Ela falou, para a morte. Porque a hora que eu quiser morrer, é só abrir e eu entro. E naquele momento, eu identifiquei. Ideação suicida na infância, ali no desenho, né? E aí é todo um trabalho de conscientizar esses pais. Vocês estão prestando atenção nessa menina, né? E é um trabalho que dura meses aí, né? Dá muito trabalho. Mas acontece na infância, classe alta. Agora, a questão também da codependência dos pais, né? Eles também ficam doentes. É uma copatologia, né? Quer dizer, tem uma pessoa doente, ela está desestruturada, acaba desestruturando todo o processo, mas muitas vezes a família nem percebe que está adoecendo junto com a pessoa, com aquele familiar. Verdade. Como que as pessoas podem identificar que, poxa, eu também estou adoecendo e preciso de ajuda? Isso é super importante, porque é muito pesado e muito sofrido cuidar de um familiar que está dentro desse quadro. Porque você vai ter que fazer muita coisa por ele. Né? Inclusive, coisas básicas. Às vezes ele não vai querer tomar banho, ele não vai querer comer, ele não vai marcar os médicos, ele não vai tomar os remédios, ele não vai sair da cama. O pensamento pessimista 24 horas por dia. Imagina cuidar de uma pessoa dessa. E uma hora você se cansa. Não tem como não se cansar. E aí é importante que a família esteja cuidada também. O mundo ideal, né, todo mundo fazendo terapia dentro de uma boa comunidade de fé, seria um mundo ideal. De repente, você não tem essa oportunidade, não consigo pagar um terapeuta. Esteja ali próximo da comunidade de fé, com todo o suporte para você poder pôr para fora, para você poder chorar, para você gritar, espernear e, quem sabe, toda semana ter alguém ali te ajudando com esse suporte, né? Um pastor que fica chorando e levando você a chorar. Um pastor que chora junto com você, né? É importante, chora também. Mas a família precisa de cuidado também, porque ela vai ter que ter muita força, muita motivação, disposição, amor para poder ajudar aquela pessoa, porque às vezes vai durar mais de 1 ano, 2 anos. É muito pessoal o tempo que a pessoa leva para se recuperar. Às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos é muito relativo. Dois textos são importantes, né, para a gente trazer um pouquinho mais perto do texto bíblico, que a gente até conversou aqui o caso de Elias, né? Elias é um caso típico de burnout, né? O cara trava, gastou todas as energias, quer dizer, ele vence 1000 profetas de Baal, e aí vem uma mulher e fala, vou matar você, e o cara fala, não dá mais, acabou, eu não tenho mais força para fazer nada, e aí foge, vai para a gruta lá, né? E dorme, e Deus deixa ele dormir. Sim, recuperar. E alimenta ele. Aí ele acorda, come e dorme de novo. Né? Esse é um aspecto que a família também precisa entender. Calma, que tem um tempo de fazer isso. Lá para frente, depois de ter dormido, comido e lá na frente fala, então, vamos avançar um pouquinho? Aí avança um pouquinho e ele sai para procurar Deus. Aí Deus não está no vento, Deus não está no terremoto, Deus não está não sei onde. Mas depois Deus fala para ele, agora vamos embora, vamos fazer. Sim. Parece que Deus já trabalha dessa maneira. Nesse formato, né? E a gente está aprendendo agora, né? Então, muitas vezes, a gente também precisa aprender a... Para quem já viajou de avião, né? Coloca a máscara primeiro em você. Sim. Muitas vezes a gente quer se desgastar inteiro pelo outro, mas se a gente se desgastar completamente, a gente não vai poder ajudar o outro, nem ajudar a gente. Sim. Então é necessário uma saúde do familiar, do cuidador, de quem está perto, que ele entenda que precisa se cuidar para estar pronto para ajudar no cuidado, né? Isso é importante. Exatamente, é isso mesmo. Porque às vezes você vai ter que fazer... Eu comecei a pensar na comida, né? Que Deus levava a comida.
Às vezes você pode ser aquela pessoa que vai oferecer para fazer a comida da semana, porque a sua amiga não está... E a gente pode ampliar, né? Tem a família, mas tem os amigos, tem a comunidade de fé. Eu posso fazer marmitas para a sua semana, aí você vai fazer as marmitas. Eu posso marcar os seus médicos, eu posso te ligar. E não ficar esperando também a pessoa te pedir ajuda, porque ela não vai te pedir. Claro que você não. precisa ser muito proativo, os familiares, amigos, a comunidade de fé. E enquanto você está cuidando dessa pessoa, você vai se cuidando simultaneamente. E vai chegar o tempo, né? Por exemplo, ela está indo à terapia semanalmente, ela está sendo cuidada em oração com a comunidade de fé, e você vai ajudar essa pessoa também, assim, vamos fazer uma atividade física. São coisas que ajudam a fazer circular os hormônios do bem-estar no corpo. A atividade física é excelente em qualquer dessas... Até para preventivo, assim. Eu falo para os meus pacientes adolescentes lá, atividade física você escolhe, não importa qual. Escolhe É por causa da reação química que o corpo Isso, libera? ele libera todos esses componentes químicos da motivação, do bem-estar, ele vai liberando enquanto você está fazendo atividade física. Então, ele bota ali circulando. Então, se está faltando, você está repondo ali com a atividade física. O sol... Você tomar uma quantidade de sol por dia, você caminhar descalço na grama, na terra, isso é comprovado cientificamente. Será que essa quantidade enorme de pessoas, essa quantidade enorme de pessoas que hoje sofrem com ansiedade, caso alto de depressão, enfim, tudo isso é em decorrência da pessoa ter pouca atividade física? A sociedade hoje não caminha tanto. Você vai comprar um pãozinho, vai lá de carro. Tudo né? o iFood, né? Exatamente. Você pede o pão da padaria. Será que tem alguma relação com isso daí, essa questão Acho que muita coisa está acontecendo, né? Excesso de estímulo na internet, excesso de informação. Nosso cérebro não foi feito para essa quantidade de estímulo e informação. Esse fenômeno das redes sociais em que você está o tempo todo se comparando com outras pessoas que têm sucesso, ela está conseguindo, eu não estou conseguindo, olha como ela está linda. O prato dela é mais bonito que o meu. E sempre fake, né? Porque não é a vida real. Sempre um filtro. Então, essas comparações, a falta de atividade física, a falta de sol... As adolescentes, crianças não tomam sol mais quase, né? O básico, correr na grama, né? Colocar o pé na grama. Soltar pipa, jogar bola na chuva. Divertir, isso. Eu recomendo esse tipo de coisa na terapia, né? certeza. Comprar argila para o teu filho mexer no barro, esse tipo de Lembra coisa. das massinhas que a gente comprava? Era caro, as massinhas. Você ia lá, brincava na rua. Não, a gente tem uma criança lá na igreja, né? Ela é fantástica. E você conhece a filha do Bruno, a pequenininha? Ah, sim. Aí ela estava correndo todo dia lá na igreja, ela trupicou, meu. Arrancou o toco do dedo assim e ralou o joelho. Nem dói, né? Ela levantou, fez assim, ó. e saiu correndo atrás. As outras crianças eu vejo que encosta o dedo no céu, nem arranca nem nada, dá uma batida. Ai, pai, mãe, não sei o quê. E ela, tá nem aí, meu. Entendeu? Nesse dia eu cheguei, ela me mostrou, meu dói. O joelho, né? Um cortinho. Que legal. Parece que é um reflexo do que o mundo está vivendo hoje. A criança, quando cai, você percebe que ela olha pro adulto que tá ali? Se você falar, não foi nada, vai lá, levanta. Eu vi o Bruno falando Agora isso, você fala, meu Deus, ela vai chorar. Mas você sabe que isso me chamou a atenção por uma questão da resiliência, né? O quanto uma pessoa é resiliente para aguentar os tombos da vida, né? E poder levar a depressão ou não. Tem um componente genético. Tem pessoas que nascem mais resilientes e outras que nascem menos resilientes. Existe uma propensão genética. É inato. É inato. São pessoas que vão sofrer mais com as situações da vida e as que vão sofrer menos. É genético isso. Assim como um filho puxa com o olho claro do avô e fica... Exatamente. E aí eu faço uma analogia de... Sabe esses prédios que são construídos para terremoto, que tem uma mola embaixo? É como se a gente tivesse essas molas e a questão da resiliência é o quanto a nossa mola é mais forte ou mais fraca diante de um terremoto. Uma pessoa que está vivendo um quadro depressivo é como se tivesse dado problema nessas molas, né? Vem os impactos da vida que às vezes são muito pequenos para quem está olhando de fora, mas a mola dela está com problema, então ela vai sentir, o prédio vai começar a rachar, e aí que são os sinais que a gente tem que prestar atenção. Alguns nem tem mola, né? Dependendo da situação. São tão rígidos que qualquer coisa sofre muito, né? Aí, de repente, dependendo do componente genético, essa mola é mais frágil que a mola de alguém que veio com um componente mais resistente. E aí existem questões da vida que vão interferir. Mas como que a família pode identificar isso?
esse grau de resiliência? Porque os filhos são muito diferentes. São muito diferentes, mas você consegue perceber crianças que são um pouco mais sensíveis. Parece que elas sentem mais do que outras crianças. Você faz uma comparação, Olivia, de repente... Olivia. Eu podia ter falado o nome. Podia, eu falei A Olivia pai, é um bom exemplo, né? A Olivia me parece muito resiliente. Ela dá sinais disso, né? E, de repente, uma outra criança que sofre mais... Aí, você sempre vai fazer uma avaliação conjunta. Se, de repente, a família também, ali nas relações, não faz essa criança ser sensível demais, assim, que tudo vira um pesadelo, tudo é intenso demais, o funcionamento dos pais influenciando nos filhos. E se já tem o componente genético da resiliência menor, aí vira um combo, né? Essa pessoa se torna muito mais sensível. Qualquer coisinha da vida vai derrubar. Lembrei uma música do Jorge Versilo, né? Sensível demais, eu sou alguém que chora. Super crente essa música. E tem falando de genética, tem uma outra questão que acontece no nosso organismo, que são pessoas que eles chamam de PAS, né? Tem sigla para tudo, pessoas altamente sensíveis. Elas têm maior quantidade de terminações nervosas no corpo. Então, elas vão sentir além da conta. Você sente 5, um tapa, ela sente 10. Porque ela tem mais terminações nervosas. Não é frescura, é genética. Então, normalmente, você percebe que são pessoas que sentem mais dor, que sentem excesso, que sofrem mais, né? Mas Nossa, eu vejo que isso. essa questão da observação, né? O que parece É que importante. tudo aqui está girando em torno de observação, Ficar atento, sensibilidade. A gente precisa estar atento, bem informado, observando atento. Principalmente quem está em cada volta também, detalhe né? dos nossos As pessoas filhos. em volta da situação, observadoras. Né? Sim, e aí eu acho que isso vale tanto para o filho quanto para o marido, né? A esposa. Isso. E a gente se olhar, porque a gente está vivendo num momento que está todo mundo aqui. Muitas vezes Exatamente. conectado e a gente não está no olho do olho. Por isso que quando o pastor fala do tempo de mesa, como ele é fundamental, que é separar um tempo para a gente se olhar, para a gente se observar e se fortalecer. Porque vai ter momentos da nossa vida que a gente vai passar por alguma dificuldade, a gente vai estar mais frágil. E como unidos, né, a gente consegue dar suporte e um auxiliar o outro. Exatamente. Posso só acrescentar um negócio aqui em relação ao que ela disse? Eu li um livro agora, é o Musk que fala isso, me parece, que nós tínhamos, o corpo humano é cabeça, tronco e membros, né? Temos 4 membros, né? Só que agora temos o 5º membro, que é o celular. O celular, nós somos seres biônicos. Isso tem contribuído para que a gente se torne, para emburrecer a sociedade. Ficamos emburrecidos, ficamos mais egoístas e ficamos totalmente dependentes de um membro artificial aqui que tem prejudicado também. Então, eu acho que o que prejudica nisso aí eu não sei a opinião de vocês, mas o que tem favorecido isso é uma individualização excessiva. Exato. E eu acho que o grande negócio tem um limite para individualização e também para coletivização. Nós somos seres sociais. Mas as duas coisas são importantes que elas estejam bem encaixadas na proporção exata, né? Equilibradas. Nem pender muito para um lado, nem para o outro. Nem muito social, nem muito reclusão, né? Mas é verdade, as pesquisas estão saindo agora no mundo todo. Tanto que tem governos proibindo o uso do celular. Porque nas escolas, né? Nas escolas, até em casa, tem um tempo de horas por dia já, porque assim, os prejuízos são muito grandes. Eu tenho um videozinho que uma vez eu coloquei na rede social, eu usei um pão francês, assim, para... Quando você usa muito tempo o celular, você está estimulando só uma área específica do seu cérebro, que é a área da visão. Você está hiperestimulando. É como se você fizesse musculação só aqui, ó, desse músculo. Você vai na academia e fica aqui, ó. Imagina que monstro que você ia virar, né? Todo atrofiado e esse músculo desse tamanho. Quem joga tênis, você já viu como eles fazem? Porque eles só fazem assim. Precisa treinar o outro, né? É backhand e forehand. Então ele está só assim, plá, plá, plá. Eles ficam assim, tortos. Tortos. Então, eles fazem exercício de compensação para compensar o outro lado que ele não usa tanto. É isso mesmo. Precisa equilibrar sempre. Né? Precisa, porque senão você vai ficar com uma área do cérebro hiperestimulada, você vai adoecer, e as outras atrofiadas. Então, a área da socialização, né, que é tão importante na infância e adolescência, ficam atrofiadas. Então, cuidado com esse 5º membro aqui, porque isso aqui é fato, ele veio para ficar. Mas você sabe que isso também faz com que o nosso cérebro solte química. Por isso que já tem, assim, são muitos estudos feitos nisso para soltar química, para soltar dopamina, serotonina, porque aí você fica... É vício, né? É vício mesmo, exato. Comprovadamente.
é droga. Mas é uma droga que você produz. Exatamente. E aí, assim, você começa a falar assim, a maconha, de repente, a cocaína, e você tá viciado no teu celular. Você não usa maconha e cocaína, mas você tá usando... A química tá sendo solta. Tanto que tem gente que não consegue ficar. Muita gente não consegue. Você fala, desliga o celular, coloca. Não consigo. É o caos. Não consigo. Não, você viu quando a gente tirou na igreja? Você foi no dia? Não, a gente não fez lembro. o da igreja perseguida. Ah. E a gente tirou Bíblia e tirou celular. Também. Pôs no saquinho e guardou de canto, não podia entrar. Teve gente que falou, mas o celular também? É um sofrimento. Ele nem ligou porque tirou a Bíblia. Se o micro-ondas celular... faltando já faz falta, uma grande falta, imagina agora. Né? Porque as pessoas ficam ansiosas sem o celular. Incrível isso. Essa é a questão da mesa, acho que nem... A gente tá terminando, né? Mas pode falar. Mas eu acho que é uma das coisas que eu falo na sessão de orientação parental. Refeição tem que ser feita na mesa sem tela. Não tem outro caminho. Se você quer criar um filho saudável, precisa disso. Contar como que foi seu dia, ouvir como é que foi o dia dele, criar esse hábito desde bebezinho, quando ele está no cadeirão comendo papinha, todo mundo comendo junto e conversando. O Salmo 133 vai trazer um negócio dessa questão do ser humano integral, né? Uhum. Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Mas o primeiro é como é bom e agradável, né? Uhum. Quer dizer, tem prazer em ir na comunidade de fé, tem o prazer de estar na sua comunidade, a microcomunidade, que é a sua família. Prazer, né? De estar perto. Então, isso também emocionalmente vai edificando, deixando a pessoa um pouco mais forte, mais robusta para ser mais resiliente. Né? Fortalecer a mola do prédio. Aí estar com pessoas na mesa sem telas é fortalecer as molas. É o que a gente está fazendo aqui, né? Isso. Não, é que eu mandei mensagem para ela, isso aqui, ela... É que precisa, também é uma ferramenta. Né? Gente, que série especial. O tempo passa muito rápido sempre, mas a gente gostaria de agradecer a presença da Dani para encerrar essa série sobre Setembro Amarelo, um tema tão importante. E falando, né, sobre a importância da família, esse suporte, e onde que a gente encontra, né, força, essa resiliência, como a gente recarrega aí as energias para se ajudar, para dar suporte um ao outro. Obrigada, viu, Dani? Obrigada a vocês, foi um papo muito bom. Ficaria aqui mais umas horas. A gente também ficaria. Repete as redes sociais aqui pra gente. Só tem uma agora, @DaniMarques_Psi. É Marques com Z ou com S? Com S. Não seria Q-U-E-S. Ok. Muito bem. Até a próxima. Muito bem. Obrigado, então, Dani. Até a próxima. Não sei quando, mas vai voltar, né, Michele? Logo eu volto. Muito bem. Obrigado, Luan. Obrigado, ao querido Luiz Felipe. Tá ali do outro lado, né, Luiz? Um abraço para você, Luiz. Muito bem. A gente volta com você em breve. RTM Brasil para você, para todo mundo ouvir e também ver. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.